Miro, o Berzoni falou aqui, não dá para dar 13º, 14º para os aposentados, né? O Lula anunciou o 13º, falou, não dá porque custa 80 bilhões. Eu tenho uma saída para isso, vou dizer, mas primeiro eu queria ouvir aqui o Milton Cavallo, que é lá dos Metalúrgicos de Osasco, atual presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil. Ele mandou um áudio aqui para a gente, então vamos ouvi-lo e depois a gente comenta isso, Miro, porque eu acho que é uma das coisas que pode destravar a economia. A antecipação do 13º salário que foi assinado pelo presidente Lula, para nós é um fato importante que vai dar ao aposentado um recurso a mais agora no meio do ano. É importante para movimentar a economia. Isso já é algo que vem ocorrido nos últimos anos. A gente vê com bom olhos essa questão da antecipação. Mas isso, para nós, é só um paliativo, porque você está antecipando algo que já é do aposentado, né? Então, nós achamos que é importante, mas a nossa luta do Sindicato Nacional dos Aposentados em prol do 14º salário continua, né? Então, essa medida do presidente Lula de antecipar é importante, mas não resolve o problema dos aposentados, né? Então, nós continuamos ainda na luta pelo 14º salário e também todas as outras lutas que vão trazer benefício para os não aposentados, né? Então, continuamos com essa luta, continuamos com a luta do projeto de lei 1468 do deputado Pompeu de Matos, que fala do quinquênio para aqueles que ganham acima do salário mínimo. Então, isso é muito importante. Assim, a gente recebe de bons olhos, né, essa antecipação, mas reafirmo que temos outras lutas que estamos levando em frente no Brasil todo para que os aposentados consigam ter uma melhor condição de vida, aí melhorando seus ganhos e conseguindo ter uma aposentadoria digna. Olha aí, Miro, fala do presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, e aí eu queria fazer a minha consideração. Acho um acerto fantástico do governo antecipar o 13º. Isso, no momento, precisa de dinheiro. Entrar, vai gastar do mesmo jeito, gastar em julho, gastar em dezembro, né? E às vezes ficar com dinheiro parado lá, bota para rodar, não tem risco de inflação. E acho que o governo deveria ter uma proposta. É 80 bilhões, como disse o Berzoni aqui, 80 bilhões para dar o 14º para todos os aposentados. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar um salário mínimo de bônus para todos os aposentados. Além do salário, você dá Então, aquele aposentado que ganha 8 mil, ele vai ganhar um salário mínimo, ou meio salário mínimo. Meio. É muito, dá meio. Dá um sinal, né? E bota dinheiro para gerar economia. E dialoga com esse espaço onde o bolsonarismo, né, ganhou a eleição. O bolsonarismo ganhou entre os mais idosos a eleição. Nós ganhamos entre os jovens. A gente precisa também quebrar resistências nesse segmento. E precisamos lançar os 100 institutos federais para a juventude, precisamos chamar a molecada do app, do Uber, do pessoal e falar assim, não deu certo esse projeto? Beleza, vamos fazer outro. Vamos criar um aplicativo que nem o Edinho, Araraquara, e colocar para rodar para dar mais dinheiro do que o Uber dá, que o 99 dá, que esses caras dão para eles. Vamos fazer rodar iniciativas que atinjam segmentadamente. O que você acha disso, Miro? Quando estava vendo o presidente do sindicato falar, do Sindicato dos Aposentados, lá de dirigente de Osasco, eu estava lembrando da polêmica que teve no primeiro governo Lula. Desculpa, no segundo governo Lula. Você teve uma crise de impacto mundial, começando nos Estados Unidos, isso, 2008. Essa crise rapidamente começa no setor imobiliário, rapidamente chega ao setor financeiro, chega às indústrias. A GM nos Estados Unidos quase faliu, né? Se espalha por toda a Europa
E quando chega aqui no Brasil, o Lula brinca. Essa tsunami vai virar uma marolinha aqui no Brasil. E como que vira uma marolinha? Vira aquecendo o mercado interno de consumo. Vira você gastando. Então é aumento de salário mínimo, é política pública, é isenção de impostos para quem ganha menos, né? Ou zerando impostos para quem ganha menos. São várias medidas que você pode fazer que ajudam a aquecer a economia. Como você tem hoje, né? Então, eu só lembrei de 2008, como você tem hoje um processo de sabotagem do Banco Central na política de juros, e como você tem várias medidas restritivas, você teria que ter mais ações nesse sentido de criar uma percepção de que a vida está melhorando, né? De que a comida está chegando na mesa, né? De que as dificuldades diminuíram para as famílias, né? Então, mais ações de governo. Eu acho que... E veja também que coisa maluca, né? Quando você faz a economia funcionar, você eleva o caixa do governo. Você eleva o caixa do governo, tem mais dinheiro para os investimentos, para políticas públicas. Aumenta a arrecadação do governo. Aí, a arrecadação do governo diminui se a economia está paralisada. Quando a economia se movimenta, por exemplo, como se movimentou 2,9, aumentou a arrecadação. Então, eu acho que para enfrentar esses dados que a pesquisa, que as 4 pesquisas apontaram de uma queda de aprovação e muito vinculada à economia, era preciso realmente uma postura mais ativa do governo em medidas populares. Acho muito positivo esse anúncio da antecipação do 13º para aposentados e pensionistas, agora para abril, muito positivo. Isso ajuda a mexer com a economia. Muito positivo se antecipar o 13º de todos os trabalhadores para meados do ano. Foi feito isso durante a pandemia. Antecipa de todos os trabalhadores, não só dos aposentados e pensionistas, né? Porque deixar para o final do ano, antecipa para quem está na ativa, né? E outras medidas que podem ser pensadas. Uma delas é essa possibilidade do 14º. É a possibilidade do 14º. Né? Então, são medidas de aquecimento do mercado interno. É isso que vai possibilitar enfrentar os gargalos, na minha opinião, não sou economista, enfrentar os gargalos da economia, enfrentar essas travas da economia existentes, é isso que vai permitir que a população tenha essa sensação correta de que a vida está melhorando, né? Eu acho, então, aí total concordância.